Bom, nós vamos falar dessas restrições convencionais de loteamento. O que são, né? Restrições convencionais de loteamento são normas estabelecidas pelo loteador quando ele aprova um parcelamento do solo e aprova na prefeitura, vai registrá-lo no registro de imóveis e ele tem a faculdade de estabelecer normas, regramentos sobre as construções que podem ser feitas nesses terrenos, além daquelas regras já previstas na legislação municipal. Ele prevê de forma supletiva. Isso era comum no passado e ainda é comum se nós pensarmos principalmente em empreendimentos de segunda residência, empreendimentos de lazer. Muitas vezes o empreendedor estabelece restrições convencionais e hoje com muito mais transparência, né? Com registro no próprio loteamento, muitas vezes transportando para as matrículas. Mas isso era uma situação muito comum nos loteamentos abertos, antigos, desenvolvidos principalmente pela companhia City, nas décadas de 20, de 30, aqui na cidade de São Paulo, e depois prosseguiu com ela mesma e outras empresas nas décadas seguintes, em planos urbanísticos abertos, totalmente integrados à nossa cidade. Então essas normas existiram, não tínhamos um arcabouço registrário muito claro para que essas normas tivessem a publicidade necessária e com base nelas, visando, até mesmo porque haviam normas muito vagas nas cidades de regulamento urbanístico e normas edilícias, o próprio empreendedor visando dar uma determinada cara, uma determinada tendência aos empreendimentos, principalmente residenciais, criavam estas normas, essas restrições convencionais. Quais são essas restrições convencionais mais comuns, né? Você tem restrições convencionais de recuo, estabelecendo recuos mínimos, estabelecendo taxa de ocupação que não pode ultrapassar tanto por cento do lote. Você tem, e essa é muito grave, né? Restrição de gabarito, ou seja, normas dizendo o que vai ser construído aqui nesse terreno não pode ter mais do que 2 pavimentos, por exemplo, ou não pode ter edificação acima de 8 metros, o que para construir um terreno e fazer um prédio depois é uma restrição, né, muito gravosa, muito complicada. E também pode ter outras com relação ao uso, né? Especialmente estabelecendo que os terrenos deste loteamento necessariamente têm que abrigar atividades, ou melhor, construções de uso residencial. E muitas delas é comum irem além dizendo residencial unifamiliar, ou seja, uma casa para uma família, o que coloca em discussão um prédio, seja lá quantos andares tiver. Nós já estamos falando de uma habitação plurifamiliar, portanto, contrariando aquela restrição convencional. Por conta disso, né, é importante, quando nós vamos adquirir um imóvel, saber, esse imóvel tem restrição convencional? Como é que eu vou saber se ele tem ou não? Né? Então quando você tem loteamentos mais modernos, consta lá do registro do loteamento, é mais fácil, às vezes consta até da matrícula do lote, deveria ser assim. Mas na prática, se nós considerarmos a nossa cidade de São Paulo, loteamentos antigos, alguns já são clássicos, nós sabemos que tem restrições convencionais. Se nós pensarmos Alto da Lapa, Alto de Pinheiros, City América, algumas regiões do Butantã, então sabemos que tem restrições convencionais, mas existem muitas restrições em muitos outros, né? Jardim América, Jardim Europa, mas esses são, até por questão de zoneamento, não estão muito voltados para a incorporação imobiliária. Mas onde estão essas restrições antigas? Bom, se você pegar uma matrícula e aparecer lá, lote 8 da quadra 12, você já sabe que aquilo é um loteamento. Então, muito possivelmente, né, esse loteamento pode ter restrições convencionais. Só que você pega essa matrícula teve uma sequência, né, de vendas de proprietários diferentes ao longo dos últimos 50, 60 anos, nenhuma delas menciona qualquer coisa a respeito das restrições convencionais. Então, normalmente, elas estão aonde, né? Você vai ao retroage na análise, né, e vide a preocupação, né, da questão da due diligence, né, mais um item complexo, você retroage na análise até encontrar o registro, o momento em que a gleba foi partilhada em lotes, e procura o memorial deste loteamento, que vai estar, né, regrado ali sobre o Decreto-Lei 58 de 37 ou até a legislação anterior. Às vezes está lá e às vezes não está lá. Quando está, você tem junto com a documentação do loteamento o registro do contrato padrão, que até hoje é necessário no loteamento juntar um contrato padrão. Eram cláusulas do contrato padrão.
Então, essas cláusulas diziam, né, o vendedor para o comprador fica ciente de que no seu lote as construções devem obedecer as seguintes regras, tais. Veja, são regras de natureza até obrigacional, né, num contrato entre vendedor e comprador, que supostamente esse comprador, quando vendesse o lote 20 anos depois, transmitiria essas mesmas regras para o seu comprador, mas isso nunca era feito. Às vezes no registro do memorial de loteamento não tinha contrato padrão ou tinha o contrato padrão sem estas cláusulas. Não significa que está resolvido. Seria necessário você obter aí no tabelionato de notas a escritura originária ou chamada escritura primitiva de venda, pela qual o loteador, que muitas vezes era até uma pessoa física, vendeu o lote pela primeira vez. E às vezes as restrições convencionais estão nesta escritura. E não está na matrícula, não está nem no registro de imóveis. Entretanto, estão lá. Ora, mas isso vale perante um terceiro de boa-fé, adquirente desse imóvel, 60 anos depois, com base na legislação municipal que autoriza a fazer o prédio? Esse é o problema, né? A jurisprudência oscila e grande parte da jurisprudência diz, vale sim, e você tem que segui-las, e é esse o objeto do nosso debate aqui, principalmente o debate de hoje. Bom, então aqui tem alguns exemplos, né? Uma minuta de escritura de compromisso de venda e compra de terreno. Então, isso aqui é o contrato padrão lá do Alto da Lapa, registrado no cartório. Mal dá para ler, né, as cláusulas, mas estão aqui, né, as restrições convencionais, muitas delas bastante gravosas. Aqui para dar um outro exemplo, né? Outro contrato tipo a esse particular registrado também no cartório, arquivado lá no cartório, são documentos antigos, precários, muitas vezes sem muita clareza e que contrastam totalmente com a legislação de zoneamento e código de obras vigente, né? Muitas vezes mais restritiva. Olha aqui, isso aqui é um trecho de uma escritura pública, né, de 1947, escrita à mão, onde lá se constou, né, no momento de transmitir a propriedade, as restrições convencionais que vêm a afetar e até mesmo eventualmente impedir o desenvolvimento de um empreendimento nesse imóvel 30 anos depois, 40 anos depois. E essas restrições, como disse, têm de naturezas diversas, inclusive outras que impedem unificação dos lotes ou divisão dos lotes. É realmente uma questão bastante complicada. Então, vimos o que são as restrições, onde elas estão, mas qual que é o ponto polêmico que nós estamos debatendo aqui, né? Essas restrições prevalecem ou eu tenho que verificar a legislação? Muito bem, quando elas confrontam e são mais restritivas que a legislação municipal, há entendimento de que elas prevalecem. E esse entendimento não é unânime, o que dificulta mais a situação. Há posicionamento dizendo elas sempre prevalecem. Há posicionamento dizendo elas não prevalecem. O que vale é a legislação municipal, salvo se ela estiver constando do registro da matrícula, porque aí você sabia, ela se incorporou ao imóvel, e há entendimento que diz depende. Depende do quê? Qual a situação fática, qual é a regra, onde está localizado esse imóvel, uma série de questões. E essa zona cinzenta, né, torna ainda mais difícil a análise para se fazer essa determinada aquisição. Tem um outro aspecto também, inclusive, interessante, que alguns loteamentos, bom, isso nós vamos falar aqui, né? Eles têm a solução de como você suplantar essas cláusulas, o que nem sempre é fácil, né? Essas restrições convencionais não são exclusividade da nossa cidade de São Paulo, né? Elas estão inclusive na Lei 6766, prevendo, né, na documentação que as restrições convencionais eventualmente existentes têm que ser, né, manifestadas, tem que estar lá com clareza. E olha que coisa interessante, que ajuda a legitimar as medidas judiciais contra os empreendimentos que se pretende edificar, né? O artigo 45 fala claramente: o loteador, pode ser um antigo loteador, ainda que já tenha vendido todos os lotes, ou os vizinhos, são partes legítimas para promover ação destinada a impedir a construção em desacordo com restrições legais ou contratuais. Então, a própria lei, ao estabelecer quem tem essa legitimidade, está dizendo pode e existe o direito de impedir esta construção. Tanto que a lei federal está dizendo existe o direito e está dizendo quem pode, até de uma forma ampla, né, pleitear que essa construção em desacordo não seja realizada, ainda que, né, com todos os alvarás dos poderes públicos competentes.
vamos aqui um aspecto mais concreto, né? Passando a nossa legislação municipal atual, Lei de Zoneamento de São Paulo de 2016. Ela está atenta para esta questão. Está atenta para essa questão, reconhece a existência e a problemática advinda das restrições convencionais e estabelece lá no artigo 59, né, que em determinadas zonas, né, nas ZERs, né, na zona estritamente residencial, nas zonas de corredores, inclusive corredor ambiental e zona predominantemente residencial, as restrições convencionais de loteamento aprovadas pela prefeitura, veja que esse aprovadas pela prefeitura é complicado, porque a grande maioria das restrições convencionais não era aprovada pela prefeitura. O loteador, depois de aprovado o loteamento, estabelecia diretamente no contrato de venda, né? Estabelecidas em instrumento público registrado no cartório de registro de imóveis, referentes a dimensionamento de lotes, recuos, taxas de ocupação, coeficiente de aproveitamento, altura e número de pavimentos das edificações deverão ser atendidas quando mais restritivas que as disposições da lei. Então a legislação municipal reconhece a existência e diz, nestas zonas elas têm que ser atendidas, mas ela diz quais as restrições devem ser atendidas. Inclusive uma muito grave, limite de gabarito, né, que pode ser já um problema sem solução, dependendo do caso. O que ela não admite, a legislação municipal? O que ela diz? Este é um problema do município. Restrições relativas a uso. Ou seja, se uma restrição municipal fala não pode comercial, eu, prefeitura, aprovo o comercial, porque eu que sei se a cidade precisa de áreas comerciais ou não residenciais naquela região. E se ela fala só pode ser residencial unifamiliar, eu, prefeitura, também não me submeto a essa restrição. Se eu entender que pode prédio, pode prédio. Entretanto, se eu entender que pode prédio, mas o gabarito máximo for 3 andares, eu vou permitir um prédio, porém limitado a 3 andares. Em algumas situações pode resolver, em outras situações pode não resolver, né, praticamente nada. E a própria lei também de São Paulo traz regras aqui, como que você pode suplantar eventualmente as restrições, nos casos em que a prefeitura considera que elas sejam válidas e um impedimento para aprovação. Não é nada fácil, né? Você precisa cumulativamente, né, de acordo com o loteador e proprietário dos lotes atingidos. Você precisa de parecer favorável da CTLU e precisa também de anuência expressa do executivo. Não conheço nenhum caso aqui, pelo menos na cidade de São Paulo, em que isto foi percorrido. E fala, no caso do loteador não existir mais, por alguma razão, ou se recusar a se manifestar, você pode suprir isso mediante um acordo com o proprietário de 2/3 dos lotes do loteamento. Também igualmente muito difícil, né? Então, se caiu na rede das restrições convencionais, é um problemão, né? É um problemão e nós vamos ver, né, a Rafaela como empreendedora, uma empreendedora de diversas áreas da cidade, com vários tipos de empreendimento, né? Como é que é a visão do empreendedor diante dessas questões. Agora, bom, qual que é a visão do registro de imóveis? A visão do registro de imóveis era um pouco incerta. Tinha oficiais de registro de imóveis que, se havia uma aprovação da prefeitura, registrava a incorporação e tocava o barco. Tinha registro de imóveis que falava, mas aqui tem restrição convencional de loteamento, eu não sei se eu posso registrar a incorporação, mesmo com o alvará. Essa polêmica, que gerou inclusive um processo de dúvida do 10º registro de imóveis, foi resolvida e agora está incorporada, né, nas normas de serviço da corregedoria no seguinte sentido, né? Todas as restrições presentes no loteamento impostas pelo loteador ou pelo poder público serão mencionadas no registro do loteamento. Não caberá ao oficial, porém, fiscalizar sua observância. Ou seja, se há um alvará, o oficial pode dar sequência para os atos de registro, independentemente, né, de verificar se está sendo ou não compatível com essas restrições. E caminhando aqui mais para o final, a grande questão, né, e onde vai desaguar toda a polêmica, né, na jurisprudência nos tribunais. E nós temos uma posição jurisprudencial ainda não firmada categoricamente. Temos um julgamento extremamente importante e também, de certa forma, polêmico de 2010 do STJ, em que o ministro Herman Benjamin, um voto bastante longo, analisa aspectos diversos da questão das restrições convencionais, estabelecendo que elas são de natureza, né,
propter rem, ou seja, elas seguem o imóvel, independentemente de quem seja o proprietário. São características que se incorporam a ele e que, portanto, né, têm efeitos não só em relação aos contratantes originários, mas também aos futuros proprietários. E, entre outras colocações, diz, né, que essas restrições, embora de caráter privado, assumem finalidade pública como forma de garantir a convivência sustentável dos espaços urbanos, o que é também uma questão discutível do ponto de vista urbanístico, né? Entretanto, essa posição do STJ, que foi num julgamento, de certa forma, traumático, porque foi, acho que, a primeira vez em que se determinou a demolição de um prédio já edificado, porém ainda não habitado, né? Mas edificado, embargado, né, no City Lapa, e a determinação foi, por conta disso tudo, mandou demolir o prédio. Razão pela qual, né, isso quebrou um pouco o paradigma em que muitas vezes se tinha nesse tipo de situação, já foi aprovado, já foi construído, depois dificilmente vai mandar demolir, talvez converter algum tipo de indenização. Nós sabemos que hoje é possível demolir, sim, e nós sabemos que esse tipo de indenização não é mais 10 cestas básicas, né? Muitas vezes dezenas ou até centenas de milhões. Então é uma questão que, dependendo do porte do empreendimento, se precisa, né, tomar bastante cuidado. Mas há decisões diferentes, né? Então vamos aqui aqui uma outra decisão também no sentido, né, de prevalência das restrições convencionais, decisão do TJ de São Paulo 2015, dizendo, né, que irrelevância que já houve outros prédios na região, e caminhando aqui para o final mesmo, uma decisão, né, do Tribunal de Justiça de 2018, essa mantendo o empreendimento, determinando a expedição do habite-se, determinando que ele possa ser habitado por algumas razões. Tá? Aqui pesou também o fato de que o prédio, e ele menciona isso no acórdão, quando a ação foi proposta, o prédio já estava praticamente pronto. Então, em si, e vendido. Né, o que se dizia aqui é que o prédio era comercial no empreendimento e que tinha restrição, né, convencional de uso estritamente residencial. Era prédio de escritórios, não residencial. E aqui ele coloca, no primeiro momento, que o prejuízo para os adquirentes seria muito grande, então por isso deve se manter, mas também fala aqui na parte final, né? Pleito demolitório, medida severamente drástica, as restrições do loteador têm caráter supletivo da legislação pertinente, além de se mostrarem obsoletas na realidade atual, não se prestando a justificar pedido de demolição do edifício. Então ele levanta alguns aspectos aqui que nós vamos, né, abordar aqui no debate, mas uma decisão, né, bastante recente, mostrando que mesmo no mesmo Tribunal de Justiça aqui em São Paulo, se tem posições díspares, dependendo aí do entendimento de cada julgador e dependendo também do prédio. Como é que a gente faz para adquirir o imóvel, né? Falei, temos que buscar a pista, estabelecer se há um indício de um antigo parcelamento e retroagir até esse parcelamento. E aí vamos nos deparar com estas restrições e aí tomar essa decisão. Vai afetar o empreendimento ou não? Primeiro ponto, vai aprovar o projeto ou não? Porque se não aprovar o projeto já é um grande óbice de saída. E depois, eu aprovando o projeto, estou sujeito a contestações de terceiros a qualquer momento, né? No início da obra, no meio da obra, no momento do repasse, uma situação bastante completa. Mas veja uma curiosidade, né? O mesmo acórdão do STJ que fala que as restrições prevalecem, ele faz uma colocação que, na grande maioria dos casos, não ocorre. Olha o que ele diz. No campo imobiliário, para quem quer saber o que precisa saber ou confirmar o que é de conhecimento público, basta examinar a matrícula do imóvel para aferir as restrições que sobre ele incidem. Cautela básica até para que o adquirente verifique a cadeia dominial. Assegure-se da validade da alienação e possa futuramente alegar sua boa-fé. Ele está me dizendo o seguinte, você comprou com restrições convencionais, bastava ver a matrícula. E nós sabemos que isto, né, não é bem assim, né? Se na matrícula nós tivéssemos todas as informações, inclusive as restrições convencionais, o primeiro painel, muito bom que tivemos hoje, não teria nessa razão de ser. A situação estaria resolvida e nós vimos ao contrário, que a situação está muito longe de se resolver e vimos também que as restrições não estão na matrícula, até em alguns casos sim.
mas estão muito escondidas e precisam de percepção e uma ampla busca, demorada para que você chegue a elas. Não é uma situação de mera falta de cautela, como, né, o acórdão aqui menciona. E por último, aqui é uma mera curiosidade, né, um processo de dúvida aqui também no 10º cartório, 2012, em que o cartório negou o registro de um contrato de locação não residencial. Por quê? Porque no imóvel tinha restrições convencionais dizendo esse imóvel só pode ter uso residencial. E indo o processo para a Corregedoria Geral, o José Renato Nalini, Corregedoria Geral da Justiça, tem uma decisão muito interessante e recente. É claro que aqui é uma situação muito menos grave, que é um problema de locação, mas olha o entendimento dele, que também nos ajuda também a estruturar, né, a argumentação. O plano diretor é a forma adequada para formatar o destino e as perspectivas de crescimento e adensamento da cidade. Não poderia prevalecer nesse confronto entre a legislação municipal e o plano diretor a restrição convencional, a vontade longeva do instituidor. Subsiste a regra de reconhecidamente provida de maior eficácia social. Caso contrário, a intenção do particular seria suficiente a coibir o progresso da urbe, né? Então nós temos posições jurisprudenciais dizendo a restrição é próprio ter rei, ela serve para o meu ordenamento da cidade, deve ser mantida. Aí nós temos decisões, né, judiciais dizendo exatamente o contrário. A restrição não pode prevalecer sobre o entendimento atual do desenvolvimento da cidade, senão você está privilegiando determinadas pessoas em detrimento do todo. Então, na verdade, esses são os pontos iniciais que a gente quis colocar, situando o problema, deixar aqui um espaço também para a gente debater, mas antes vamos ver, né, a posição aqui da Rafaela, que eu acho que pode contribuir bastante com o nosso tema. Obrigado. Bom dia. Primeiro eu queria agradecer, Rodrigo, o convite para participar do debate desse tema. De fato, para mim, eu tive que reaprender o direito imobiliário depois de 10 anos atuando no mercado no estado do Rio de Janeiro, apesar de ser uma questão que poderia ser nacional, ela é muito mais materializada no mercado imobiliário de São Paulo, com certeza. Então, obrigada novamente por essa oportunidade. Eu fico feliz porque teve uma coincidência interessante. Os 2 painéis que precederam a nossa apresentação tocaram de uma forma bastante profunda em 2 pontos que eu queria trazer, que me preocupam sob o ponto de vista do incorporador com relação a esse tema. E um terceiro ponto que eu vou trazer também já é uma questão um pouco mais jurídica sobre o tema e a gente pode falar depois. Mas os 2 primeiros pontos que eu queria levantar o primeiro com relação à due diligence, né? Então, assim, como você trouxe, de fato, acho que a maior insegurança que esse tema apresenta para o empreendedor e para quem quer investir no mercado imobiliário de São Paulo é justamente essa dificuldade de se ter a informação correta e de se atuar com a diligência necessária para você garantir a segurança jurídica daquela aquisição. Ainda mais quando, como foi citado no primeiro painel, nós temos posicionamentos do STJ onde trazem como argumento que, dependendo do tamanho da instituição que está fazendo a aquisição, essa diligência ela deve ser mais ou menos cautelosa, né? Então, a gente fica num campo de subjetividade, assim, bom, qual que é o meu tamanho, quanto diligente eu tenho que ser, será que estou sendo diligente o suficiente? Então, isso por si só já apresenta um grande desafio para o incorporador que pretende atuar no empreendimento onde pode haver algum tipo de restrição convencional. Então, depois queria ouvir um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que você já trouxe algumas dicas, né, vamos dizer assim, do que tipo de cautela a gente pode ter, apesar de que algumas são praticamente impossíveis de serem superadas. O segundo ponto que eu gostaria de levantar, eu achei interessante quando o Rafael Birman aqui trouxe a questão da ética no urbanismo e das externalidades positivas. Porque, no final do dia, o que está se colocando aqui na balança é justamente isso. O desenvolvimento, as políticas e diretrizes de desenvolvimento urbano de uma dada região e o quanto aquela restrição convencional que foi feita muitas vezes no século passado, elas podem ou não ser um freio para esse desenvolvimento e para a implantação dessas políticas urbanísticas.
O precedente mais citado, né, e que teve, de fato, uma consequência muito gravosa, que foi a determinação de demolição do prédio, do ministro Herman Benjamin, ele traz, assim, eu acho que é um precedente que vale a pena, quem se interessa pelo tema, ler ele como um todo, porque ele traz uma discussão filosófica de urbanismo assim, bem profunda. Só que, na minha forma de ver, ele traz algumas pistas de que talvez até com data máxima vênia, a própria conclusão daquele julgamento tenha sido calcada em preceitos equivocados. Porque o cerne do que é levantado pelo ministro relator é que a não observância da restrição convencional seria um retrocesso. Existe um princípio urbanístico ambiental da proibição do retrocesso ambiental. Mas isso não chegou a ser efetivamente provado e nem analisado no caso concreto. Então, sobre uma discussão filosófica, se levantou um princípio, que é um princípio super importante, eu não estou falando necessariamente contra o princípio, eu acho que é um princípio necessário para a gente, principalmente quando a gente fala de ética no urbanismo, né, se a gente quer uma cidade que seja boa para as pessoas, esse princípio é um princípio importante, mas ele não pode ser simplesmente levantado como uma questão teórica, sem ser analisado e provado que, efetivamente, o que a nova legislação urbanística está propondo seria um retrocesso para uma dada região com relação a uma norma que foi estipulada no século passado, quando, eventualmente, não tinha nem diretrizes urbanísticas para aquela região. Uma outra questão que eu acho que também o precedente traz, e foi muito bem colocado aqui pelo Rodrigo, é a questão da diligência. Então, ele também traz como argumento que o empreendedor não havia sido diligente, pois não teria tomado as cautelas mínimas necessárias para avaliar a que tipo de obrigações ele deveria observar. Mas, como a gente viu aqui também, isso nem sempre é uma realidade. O que eu achei mais interessante nesse precedente especificamente, e eu acho que ele dá uma luz muito grande para vários outros casos que nós temos conhecidos aqui, que já estão sendo debatidos, seja na esfera extrajudicial, vamos dizer assim, nas avaliações de due diligence ou até, eventualmente, negociações de empreendedores com associações de moradores, é a questão do entorno. Então, no próprio acórdão, o relator, ministro Herman Benjamin, ele traz, quando ele vai afastar a similaridade com um precedente da própria Corte de relatoria do ministro Luiz Fux, que afastou, num caso de um empreendimento na Avenida Brasil, as restrições convencionais, ele, ao diferenciar o caso concreto e dizer que não deveria se aplicar em sede de uniformização de jurisprudência o precedente do ministro Luiz Fux e afastar as restrições convencionais, ele diz que, naquele caso, o entorno já estava descaracterizado. Então, acho que esse é um ponto importante. Quando a gente se afasta um pouquinho da discussão jurídica e vai pensar como sociedade e como pessoas que se preocupam com a evolução da cidade, com as diretrizes de política urbana, você pensar no entorno e na efetiva necessidade de evolução que a cidade tem para cada região ou rua específica de uma dada região, você verificar o entorno e essas necessidades é extremamente relevante. E isso, o próprio acórdão, que é o paradigma de quem quer defender que a restrição convencional ela é uma obrigação próprio terreno e deve ser observada sempre, quando for mais restritiva, sempre ou em qualquer situação, na verdade, se você olhar a descrição do voto como um todo, você vê que o próprio ministro de relatoria do voto ele faz uma observação e dá um passo atrás quando ele fala, não, mas naquele caso, onde o entorno já estava descaracterizado, tudo bem, de fato, não deveria se observar. Então, não é tão preto no branco assim, como algumas pessoas querem levantar, né? Se você ler a ementa do acórdão, sim, dá um certo pavor, mas se você se preocupar em estudar e o acórdão como um todo, e eu acho que o voto divergente da ministra Eliana Calmon também traz argumentos que, na minha opinião, são de grande relevância, que é justamente o intuito
da evolução da política e da legislação urbanística é de harmonizar as necessidades da cidade e da sociedade. Você partir do pressuposto de que e as legislações urbanísticas, eu acho que aqui a maior parte das pessoas presentes são do mercado, a gente sabe, elas são amplamente debatidas. É uma legislação que tem uma participação social intensa, muitas audiências públicas, muitas instituições participam das discussões. Então, a gente partir do pressuposto inicial de que aquela legislação é uma legislação que está promovendo um retrocesso urbanístico-ambiental, a gente está partindo, no meu ponto de vista, de um pressuposto um pouco perigoso, né? Porque a gente está retirando toda a legitimidade de uma discussão que foi ampla, né? Então, acho que assim, esse ponto é um ponto, na minha opinião, que deve ser levado em consideração. Você observar as externalidades positivas do desenvolvimento do empreendimento para uma dada região deve ser considerado, na minha opinião, com um peso muito maior do que uma restrição simplesmente porque ela existe, porque ela está em algum documento. Um outro ponto que o Rodrigo trouxe, que eu acho que também caberia uma melhor reflexão por parte dos julgadores com relação a esse precedente, foi a questão de que a análise do órgão competente para avaliar o melhor interesse da sociedade, que seria o Executivo Municipal, com relação àquela restrição, foi feita no momento da aprovação do loteamento, também é equivocada. Porque, como o Rodrigo bem falou, no momento da aprovação do loteamento, as restrições convencionais não são analisadas pelo Executivo Municipal. Essas restrições surgem muito depois, no momento de se fazer o memorial ou de fazer o contrato de alienação dos lotes, né? Então, assim, mais uma vez, com muita humildade, data máxima vênia, eu acho que esse precedente ele mereceria uma melhor reflexão, e casos similares eu acho que não é necessariamente algo que deve ser levado como um precedente insuperável. Pelo contrário, eu acho que a gente deve, sim, continuar discutindo o tema, principalmente com o foco de buscar uma solução que seja darmos legitimidade aos órgãos que têm a competência necessária para fazer a melhor avaliação por que caminho a cidade precisa evoluir. E aí, antes de entrar no terceiro ponto, que aí já é um ponto mais jurídico, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais, Rodrigo, sobre a sua opinião, que um dos pontos que ele demonstra de forma mais clara, na minha opinião, essa necessidade de você sopesar os interesses é a questão dos eixos, né? Então, a gente tem uma legislação urbanística que determinou uma série de regras para imóveis de eixo, vendo uma necessidade de, se você ter a possibilidade de menos locomoção, mobilidade urbana melhor, você conseguir concentrar atividades residenciais e comerciais e empresariais numa centralidade única, como a gente fica, né? Então, assim, eu acho que a legislação mais recente já meio que deu um caminho para isso, mas eu acho que é algo que poderia ser melhor elucidado por você, para todo mundo. Essa questão é muito importante, porque realmente quando foram desenvolvido o último plano diretor e a lei de zoneamento da cidade, se preocupou em desenvolver dentro dos chamadas, né, zonas de estruturação urbana, né, os populares eixos, né, os EUs, condições específicas sem limite de gabarito, podendo ir a 4 vezes ou mais, concentrar, né, adensar perto do transporte público, verticalizar efetivamente a cidade. Como é que fica com relação às restrições convencionais, né? A solução na lei de zoneamento foi a visão da prefeitura e da lei, tá? As restrições convencionais não se aplicam nos eixos. Se aplicam apenas nas zonas estritamente residenciais, nos corredores e nas zonas predominantemente residenciais. Fora dos eixos, não se aplicariam as restrições convencionais, razão pela qual, quando você vai apresentar a documentação para aprovar projeto, a prefeitura te exige ir atrás da escritura primitiva e verificar se tem restrições convencionais. Quando você está em 01, 02, 03, ZECOR, ZECOR-A e ZPR. E nos eixos dispensa. Visão do poder público, portanto, você compra o terreno e você aprova o projeto, porque a prefeitura entende
A lei de zoneamento votada na Câmara Municipal, com as audiências públicas que a Rafaela falou, é quem vai dar esse novo vetor para a cidade. Não podemos ficar reféns de normas de 1920, 1930, a não ser em áreas muito específicas que a própria legislação quis proteger, como, por exemplo, no caso das zonas estritamente residenciais. Então, essa é a visão da prefeitura. Infelizmente, isso não resolve todo o problema, porque, né, associações de bairro ou vizinhos, por conta própria ou com apoio do Ministério Público, entendem que é mais numa visão radical, que a própria legislação municipal não poderia se sobrepor. E aí vem a discussão, qual é o interesse público? Né, do que nós estamos falando aqui? Né? Estamos falando da restrição convencional, é uma questão específica, mas estamos falando dentro de uma grande discussão de uma medida de forças entre uma corrente pró-desenvolvimento, geração de moradia com menos amarras, e uma visão que entende que esse desenvolvimento, claro, precisa ser regulado em qualquer hipótese, mas está sujeito a uma série de restrições cada vez maiores que tem consequências favoráveis e tem consequências desfavoráveis, entre elas de redução da oferta de moradia, encarecimento dos imóveis, oferecer moradias cada vez mais distantes das regiões centrais da cidade. Então o que nós estamos falando? É esse encontro de forças. Né? Por isso que precisa se prevalecer. Onde está o interesse público? Muito rapidamente um exemplo. Né? Nós tivemos um empreendimento bloqueado no Campo Belo por 8 meses. Sabíamos que ia conseguir liberar, mas não conseguíamos nem falar com a associação de bairro. Falamos, o que nós vamos fazer? Vamos entrar na associação de bairro e argumentar? Pedimos para pessoas que morassem no Campo Belo, ligaram para lá. Não aceitamos novos membros. A resposta tinha 6 membros. Não aceitavam novos membros e paravam todos os empreendimentos do Campo Belo. O que nós fizemos? Notificamos todos, dizendo, se nós ganharmos o processo, vamos processar vocês todos. Entramos com protesto contra a alienação de bens contra todos. Ganhamos o processo. Mas na hora o empreendedor falou assim, já ganhei, não vamos entrar com esse processo, porque senão aí vem o Ministério Público defendê-los, acham outro pelo em ovo no projeto e para tudo. Tem toda a razão o empreendedor. Né? O que quer é liberar o empreendimento. Mas fica aquela discussão, qual que é o interesse público? Né? É uma questão interessante. Bom, o terceiro ponto, acho que a gente não vai ter tempo para entrar muito profundamente, mas é mais algo que eu gostaria de levantar, né, para que todo mundo pudesse pensar sobre o tema. É a questão, até uma questão constitucional, de respeito da competência das instituições e da divisão dos poderes. Então, assim, até que ponto o intervencionismo do judiciário, quando há uma atuação legítima por parte do legislador municipal e do executivo municipal, está prestando um bom serviço para a sociedade. Então, assim, eu deixo aí a bola levantada para que todo mundo possa refletir sobre isso, para que a gente possa também ter tempo aqui de olhar alguns dos questionamentos.